Boa noite. Bom, esse perfil uma vez tinha o nome de Diário de um Tântrica. E dentro dessa ideia, né, de fazer um perfil como um diário, era realmente de fazer como até uma espécie de forma, né, de trazer coisas à tona do cotidiano, né? Ao invés de tanta teoria e blá blá blá, né, teórico ou de imposição sobre o que é ou não o Tantra, sempre é importante a experiência pessoal, né? O que cada pessoa vivencia na sua vida cotidiana, seja como ela for, né? Então, eu tenho feito assim algumas aulas, né, em que eu venho e falo espontaneamente sobre alguns temas, né? E com essa proposta, né, como se fosse realmente um diário, né, um diário de bordo. E obviamente, né, quando a gente está vivenciando a sua vida plenamente, como eu falei, tem sido muito mais importante para mim vir falar diretamente do que tentar elaborar através de palavras, através de imagens, através de uma arte no Canva, né, e trazer aqui realmente como se fosse um diário de bordo, né, de eu, indivíduo, né, Thiago Goulart, praticante de Tantra e que se propõe também a ensinar, né? Então, ao invés de ficar nesse lugar comum, né, que eu fiz até bastante de o Tantra é isso, o Tantra é aquilo, né? Comparar também, né, com outras vias. Isso não é Tantra. Mas sim trazer as experiências reais, né? O que você vive realmente na sua vida e através da qual nós podemos utilizar a filosofia, a teoria do Tantra para que nós possamos ter essa experiência total, né? Então a gente parte desse ponto, né? O nome da live que eu pensei, vou botar aqui, pensando, né, no meu cotidiano de hoje, assim, trazendo as reflexões que eu tive durante o dia de hoje. O tema seria Yoga das Emoções na Via Kaula do Tantra não dual, né? Então, Yoga das Emoções, a gente fala sobre esse atravessamento que nós passamos através das emoções, né? Mas mais do que isso, o que nós vivenciamos quando essas emoções estão vindo à tona, né? Quando elas estão presentes ali diante de você, através do seu cotidiano, né? Oi, Nina, boa noite. Então, esse é o ponto mais importante, né? Uma das, digamos que como um dos pilares dentro da Via Kaula do Tantra não dual, é essa relação, né, com as nossas emoções, né? Então, como eu falei, tem duas coisas. A primeira, ou mais coisas, vamos lá. A primeira que, né, eu estou abrindo essas lives como uma forma de trazer reflexões do cotidiano, como se fosse um diário de bordo
de uma pessoa, né, como qualquer outra. E aqui eu me coloco no lugar de praticante, meditante, que está compartilhando impressões e percepções do meu cotidiano, né? Então, como eu estava falando antes, a minha página aqui, hoje em dia eu botei o meu nome pessoal, né? Já teve o nome Diário de um Tântrica. Então, na época, acho que há 2 anos atrás, eu pensei, bom, eu vou fazer realmente o meu perfil como se fosse um diário, né? Um diário de bordo, e compartilhar experiências pessoais com as pessoas, né? Até uma forma de mostrar, né, que sair dessa rigidez do ficar na teoria ou ficar falando, né, o Tantra é isso, o Tantra é aquilo, mas o que nós podemos experienciar, né, através da prática. Então, aí essa proposta, né, desse nome antigo que tinha aqui na página, que era Diário de um Tântrica. O meu canal no YouTube ainda tem esse nome, né, Diário de um Tântrica. Então, se vocês procurarem lá no YouTube, Diário de um Tântrica, Tântrica com K, vocês vão encontrar lá uma série de aulas, enfim, onde eu trago, né, muita teoria e prática dessa via caula do Tantra Yoga não dual. Então, partindo desse ponto, né, de que eu não estou aqui numa forma de imposição do que seja o Tantra, ou algumas vezes eu já fiz isso, né, de trazer realmente diferenciais do Tantra Kaula em relação ao Neotantra, por exemplo, né? Nesse sair dessa bolha, né? Ao invés de ficar tentando trazer o que é a teoria do Tantra, o que é a nossa vivência, o que nós podemos vivenciar no cotidiano. Então hoje eu tive um dia bastante intenso, né? Eu tenho compartilhado aqui, fiz um stories falando que era como se eu tivesse sentindo realmente essa coisa de inferno astral, né? Estou chegando próximo do meu aniversário, vou fazer 47 anos e tem muitas coisas que estão vindo ao mesmo tempo, né? E coisas muito intensas e que mexem muito com as emoções, né? Então são várias questões. Então, obviamente, quando eu digo que eu vou trazer aqui como uma forma de diário, não que eu vou, né, relatar detalhe por detalhe as coisas que eu vivenciei no dia, né? E 42, ok, Nina. Grato. Eu tenho 46, vou fazer 47. Então, ao invés, né, de trazer detalhes ou sei lá, psicologizar, né, mas sim de, bom, a partir da perspectiva do Tantra não dual, esse meu diário de bordo, essas coisas que eu vivenciei hoje no cotidiano, né, que eu tenho tido aí ao longo dos dias, o que eu posso trazer desse conteúdo para que eu possa mostrar para vocês, e nesse mostrar para vocês também, né, procurando tocar esse lugar onde vocês vão ter essa identificação com o tema, né, porque é uma coisa que é comum a todos os seres humanos, termos emoções, né, e que no Tantra nós trazemos isso realmente como algo muito importante, né, tanto de contemplação quanto de reflexão e práticas também que vão nos auxiliar a nós
tanto fazermos essas emoções circularem, para que elas não fiquem no modo de estagnação, bloqueando o nosso chakra laríngeo, né? O que vai fazer com que você, por exemplo, uma expressão engolir sapo, né? Você escuta isso daquela pessoa, aquilo, você tem algumas situações ou várias em que você fica com aquela contenção energética, né? Então, o yoga das emoções é uma prática, é estudado no Tantra Kaula como uma forma de liberação, né? No sentido de nós cultivarmos as práticas. Através das práticas nós vamos cultivar um espaço interior em que nós vamos entrar em contato profundo e muito íntimo com o nosso ser, né? E um processo de sensibilização, né? Porque hoje em dia é típico também, quando a gente vai falar, quando a gente pensa nas relações, né, muitas vezes as relações estão num embrutecimento, né? Ou também nesse percurso, né, ou a gente vai encontrar esse embrutecimento das relações, mas também nós podemos encontrar pessoas que podem nos trazer muita luz, né? Pessoas muito sábias que, óbvio, se nós tivermos esse estado de abertura de espírito, essa abertura de espírito, um coração, né, desarmado, e também um ego que não está tirânico e tóxico, né, a gente pode captar a sabedoria que algumas pessoas nos trazem. Então, não é apenas, né, a filha da putice que impera. E então a gente está, né, quando a gente pensa em Tantra, o Tantra ele tem uma coisa comportamental muito forte, né, de como são as minhas relações, né, como eu reajo também em relação a essas relações que estão acontecendo, né? Então a gente vê aí o yoga das emoções. Por exemplo, você tem alguma pessoa muito querida que possa estar doente ou num momento delicado, né? Que você vai ficar ali com aquela atenção. Será que essa pessoa vai conseguir a sua cura? Ou essa pessoa não tem a grana para pagar o tratamento, né? Enfim, podem ter N variantes aí de coisas que podem ou não mexer contigo, né? Obviamente, vão ter pessoas que, tipo, eu vivo a minha vida e não afetando aqui o desenrolar da minha vida, tipo, né, tá tudo bem. Outras pessoas, elas têm essa empatia que ela acaba sendo, estando presente, né? Então, é uma coisa que isso é falado até no texto Vijnana Bhairava Tantra, né? Dentro desse yoga de integração, né? Só para quem está chegando, o tema da live é Yoga das Emoções na Via Kaula do Tantra não dual, né? Então, uma coisa muito importante que é dita nesse texto, Vijnana Bhairava Tantra, é o quanto eu consigo sair da minha bolha, né? A minha bolha egotista, que só penso, né, no meu, né? Por exemplo, um cara que abusa de uma menina, né? Tem aquela violência contra uma outra pessoa, né? Você está tanto despejando a sua angústia, a sua dor, né, a sua pressão interna que não é liberada, ou você está pensando só no seu, né, no seu prazer, no seu ganho. Você
não dá a mínima para outra pessoa, né? Então, dentro do Tantra, a nossa filosofia é de que quando nós temos essa expansão da consciência, e a gente vai experienciar isso através das práticas, né? Por exemplo, as práticas vão nos levar ao sem limites, né? Que você vai se ver, inclusive, como sendo o próprio universo, né? Como uma dissolução realmente do ser individual, né? Jivatma, nesse ser cósmico, Paramatma, né? Tem muitos nomes em sânscrito aí para definir isso, né? Paramatma, ou Brahma, ou Kali, enfim. Mas você ter essa abertura, quando a gente fala de expansão da consciência, né? Seja da forma que for, hoje em dia está sendo muito trazido a expansão da consciência através do orgasmo, né? É válido, é totalmente válido você conseguir essa experiência de expansão da consciência. Dentro da via caula do Tantra não dual, a gente tem práticas muito específicas para fazer essa expansão da consciência, inclusive que inclui os orgasmos corporais, né? Realmente em que há uma excitação assim, sexual realmente, né? Mas a configuração da prática, a forma que a prática vai atuar no nosso ser, também vai abrir o nosso coração, né? Então você vai sair daquele ponto apenas do individualismo. Quando a gente sai do individualismo, a gente consegue ver o outro. Até o desenho das práticas, por exemplo, uma massagem, a massagem cachemiriana, que é a massagem tântrica das origens. A massagem cachemiriana, ela tem um passo a passo para que você esteja num ambiente ritual que vai trazer aquela intimidade muito próxima entre duas pessoas, e isso não quer dizer qualquer tipo de masturbação, por exemplo, né? Mas você vai entrar nesse espaço de muita intimidade com alguém, e esse jogo até entre duas pessoas, esse lúdico, né, vai deflagrar tudo aquilo que está presente em você, nas suas entranhas realmente, né? Como é que eu lido com, sei lá, com o toque sobre outra pessoa? Como que eu lido com o toque de outra pessoa sobre mim? Como que eu lido, né, em relação a um gênero específico, né? Seja você homem, mulher, transgênero, como que é essa sua relação em relação aos outros seres individuais, aos outros jivatmas, né? Então, é essa dança, né, que a partir daí as emoções vão pegar, né? Talvez você tenha, sei lá, tido algum trauma com alguém que trouxe alguma violência sobre você, né? Então isso vai criar várias couraças, né? Que são realmente traumáticas, e dessa forma ficam esses nós que você vai criar uma couraça, né? E essa couraça também, ela infelizmente também vai se estender a outras pessoas, né? Porque isso já está presente, essa não dualidade, ela já está presente de forma muito inconsciente em nós, né? Se uma pessoa que eu detecto que na humanidade pode fazer mal, é como se eu já trouxesse isso de uma forma que você entra em pânico em estar em público, porque você acha que qualquer pessoa poderá lhe fazer mal também, de novo, né? Então essas couraças, elas são como um fechamento
dos centros energéticos e principalmente do coração, né? Então, só para lembrar aqui o tema, para quem está chegando, que o tema é o Yoga das Emoções, né, na Via Kaula do Tantra não dual. A Via Kaula, ela tem essa característica, né, que o chakra principal é o chakra do coração. É a nossa inteligência suprema, por assim dizer. Mas, digamos que a nossa configuração, quando nós nascemos, essa configuração é de fechamento. Você está numa espécie de obscurecimento em relação à sua natureza divina, né? Então, por isso que a gente fala de termos como despertar da consciência, porque até fisiologicamente, energeticamente, nós temos pontos do corpo, né, os nós e tudo mais, que eles estão numa espécie de fechamento, e isso causa uma espécie de esquecimento dessa nossa conectividade entre todas as pessoas, né? Então, estando nessa noção de individualidade, ela tem o seu sentido, mas tem também os seus desafios, por assim dizer, né? Então a Via Kaula, ela é desenhada para estimular a abertura do coração, um processo gradual de abertura do coração. Por exemplo, né, nós podemos ter uma reação, e isso às vezes é imperceptível, né? Se você não tiver uma prática de yoga em que você tenha uma prática meditativa de tomada de consciência do corpo, tem tensões acontecendo no seu corpo que acontecem muito comumente, né? Toda hora estão acontecendo, e essas tensões são até imperceptíveis. Você não percebe que essas tensões estão acontecendo. A gente está tão no modo automático, por vezes, né? E está tanto aqui na torre de controle, na esfera de manas, a mente, né, que você nem sabe, nem consegue sentir que de repente você está numa sala. Isso aconteceu uma vez comigo, eu consegui perceber claramente. Tinha acabado de receber uma massagem Thai Yoga massagem, né? Uma massagem que você faz com roupas, é como se fosse uma prática de yoga, né? A pessoa te estica todo, ativa pontos energéticos no corpo, né? Então eu estava lá numa lan house, na Índia, tinha acabado de receber a massagem e estava esperando ali ser atendido no guichê. Entrou uma pessoa na sala, no recinto, e eu senti assim, como se fosse uma reação, né, de luta ou fuga. Meu quadril, que estava aberto pela massagem, fez assim, ó, fechou. Ele teve um fechamento, assim, que eu consegui perceber muito claramente pela sensibilização que essa massagem me trouxe, né, a Thai Yoga Massagem. Então, eu percebi esse fechamento porque uma pessoa entrou nessa lan house. Daí já acende uma luzinha. Tá. Perceba que você está numa reatividade até um pouco instintiva, né? Uma reatividade ligada a esse nosso mecanismo muito basal de luta ou fuga, né? E isso, a gente está passando por isso muitas vezes sem perceber, né? Então, qual é o papel das práticas? As práticas, elas
consideram que nós temos centros cardíacos além do coração, né? Como eu falei antes, eu estava nessa lan house e a reação dessa luta ou fuga de fechar o meu quadril, porque uma pessoa, eu percebi que uma pessoa diferente entrou na sala, né? É algo lá embaixo, no quadril, né? Realmente ligado aos chakras abaixo do diafragma, né? O períneo e tudo mais, que tem a ver muito com essas questões muito instintivas, né? De prazer e sobrevivência, certo? Então perceba que a gente está, ao longo do dia, a gente está numa bolha, numa configuração social em que você, né, acorda, liga aí o Instagram, você vê ali as pessoas sorrindo, você vê as pessoas fazendo pose, você vê as pessoas se declarando, você vê as pessoas procurando se vulnerabilizar, né? Enfim, nós passamos por uma carga de informações de como nós devemos ser, né? De como nós devemos atuar no cotidiano. É uma configuração, é realmente como quais são os códigos que estão imperando numa sociedade. Só que isso tem a ver com a sociedade, né? O que está, de repente, uma sociedade escravagista do século XIX, né? Você tenha, imagina você tal como você é agora, se você estivesse numa sociedade escravagista em que você vê pessoas sendo espancadas, humilhadas, mortas, torturadas, né? Escravizadas. Então isso, obviamente, se você talvez se você fosse, né, as pessoas que estão oprimindo, você não sentisse nada, ou talvez você, alguma coisa dentro da sua humanidade dissesse que aquilo é um abuso, uma violência, ou está errado. Então depende muito, né, o quanto essa configuração social, essa tonalidade, essa programação social, ela vai fazer com que você siga a manada, ou você vai ser uma pessoa reflexiva e com uma sensibilidade que não vai se deixar levar por essas configurações sociais, né? Então, voltando a esse exemplo, a gente está nesse modo automático. Eu tenho que trabalhar, acorda de manhã, vai lá, não sei o que, faz, né, se veste, o simples ato de se vestir, você talvez já esteja também no modo automático, ou também o simples ato de se vestir de manhã, você está se vestindo não para você, mas sim para a norma social. Eu tenho que parecer assim, eu tenho que parecer assado. Por exemplo, né, ontem eu fiz uma live sarraja aqui, uma sarraja live, uma live espontânea, e com a Carol, né, que está ali no arquivo de Rios, quem quiser ver. Então eu recebi críticas de pessoas, mas tu chama essa pessoa, não sei o que e tudo mais, tu traz um conteúdo e ela ficava falando disso, daquilo. Então é o tipo de coisa, né? Críticas você sempre vai receber se você quiser fazer qualquer coisa que seja, sei lá, que você sinta que eu tô a fim de fazer isso, né? Você vai receber críticas. Então vai vir as pessoas que vão te criticar que você tá, né, sei lá, andando em más companhias, sei lá, enfim. Então nós estamos sendo influenciados, né, por toda essa carga de demanda, né? As pessoas demandam que você esteja numa conformidade. Guia Cósmica, boa noite. Tiago, boa noite. Depois que comecei a formação, me percebi rangendo os dentes.
Provavelmente fiz isso durante a vida toda. A consciência corporal do Tantra é surreal. Obrigada por tudo. Muito grato. É esse o ponto, guia cósmica. A gente perceber o que está acontecendo, né, no nosso corpo. Será que essa norma operante, dominante, ela condiz comigo ou ela está me incomodando? Né? Algumas vezes eu tive que me deparar com algumas pessoas racistas, né, que têm isso culturalmente muito em si, né? E a gente vê hoje em dia políticos que estão fazendo o discurso do ódio contra minorias, né? O racismo assim totalmente descarado. Então, se você tem essa humanidade, essa empatia, você é um ser empático e você ampliou, saiu da sua caixinha, né, do seu grupo, da sua bolha, né, você consegue tocar essa compaixão, que ela é muito real, né, essa compaixão não é nem mesmo uma compaixão, é como se você estivesse na pele da outra pessoa, né, você consegue sentir isso, então isso te incomoda visceralmente, né? Então você se deparar com pessoas que não têm essa empatia, que não saíram da sua bolha, normalmente essa esfera política, né, que são pessoas que estão ali descaradamente trabalhando pelos seus próprios interesses, né, é realmente uma coisa muito sórdida de ver isso e até pensar como que isso é possível ainda no século XXI, né? De pessoas que estão sendo muito bem pagas para servir o povo, estão descaradamente roubando, né? E agindo em benefício próprio. A gente vê que é muito falho o nosso sistema, é muito criminogênico, né? Promove a criminalidade, até premia quem é mais canalha, né? Mas você vê que tem muitas pessoas que têm realmente esse olhar de se importar com as pessoas, né? Então tem duas tônicas. Essa tônica que prega esse individualismo selvagem até, né? E é uma coisa que, tipo, a selvageria, arme-se e a pessoa falou qualquer coisa para você, deu um tiro na cara dela, né? Então é nesse nível que a gente está vivendo hoje em dia, e enquanto outras pessoas vêm com um exemplo completamente oposto de servir as pessoas, né? O padre Júlio Lancelotti, por exemplo, servir comida às pessoas ali que estão necessitadas, oferecer abrigo, né? Então tem esse olhar humanitário, né? Que é muito espontâneo dessas pessoas. Elas podem viver uma vida muito simples e esse olhar humanitário, essas ações humanitárias, elas vão estar presentes, né? Então é como se elas fossem movidas por esse coração que está aberto a essa dimensão do coletivo, né? E à medida que a gente está nessas normas que são doentes, né? Essas normas sociais doentias até, né? De que você tem que mais aparentar ser do que realmente ser, e esse aparentar ser é de acordo com a norma vigente, né? Então você está, na verdade, você está indo contra algo muito mais profundo que está presente dentro de você e que está num nível imperceptível. Às vezes tem pessoas que estão sorrindo, né, socialmente, mas interiormente, quando a gente vai ver, para pessoas que têm uma capacidade de percepção mais apurada, vão ver que essas pessoas estão ali mortas-vivas já, né? Porque tem algo essencial nelas que está apenas ali
sabe, no modo automático. Ali, dançando a orquestra, né? A música alheia, mas, tipo, será que tem realmente, né, um tesão em estar ali e tudo mais? Então, à medida que a gente entra, né, vai para esse caminho interior de auto-observação, né, muito como a guia cósmica falou, né, que dentro de um aprofundamento, você começa a cultivar uma prática de forma regular, você começa a perceber o que está tensionando, né? Um ranger de dentes, por exemplo. Para algumas pessoas, como eu, foi perceber que eu tive essa reatividade na região do quadril, né? Tem pessoas que ficam com a tensão aqui, muita tensão aqui no espaço entre as sobrancelhas. Então nós estamos criando vários tipos de tensões, e essas tensões ali estão acumulando também. É como tanto você está engolindo sapo, né? Quanto você está... Boa noite, tudo bem, Carol? Quanto também você está engolindo a sua frustração, né? Tem um lugar em você que diz que aquela vida que você está vivendo é uma vida de frustração, né? De aparência, né? Então, quando a gente entra nesse caminho interior, nesse caminho do coração, né, que a Via Caula ela procura também essa abertura do coração, você começa a observar, né? E esse cultivo, de cultivo da abertura, essa abertura cada vez mais está mostrando isso, né? Eu reajo assim em relação a isso, né? Então as práticas também vão ter os seus caminhos, né? As inúmeras práticas meditativas para ir também eliminando, né? Ou até depurando, por exemplo, o nosso ego, né? Ou, que foi o tema de ontem, né? Que a gente estava falando eu estava falando com a Carol, que em relação a frustrações, né? Pelo menos o que eu quis trazer ontem foi em relação ao quanto, por exemplo, nós podemos ter uma vazão, né, dessas tensões através da nossa sexualidade, né? Esse tema que a gente trouxe ontem, sexo e putaria, né? A putaria ela pode ser uma forma de esvaziar-se, né? Obviamente que isso tem que ser muito natural, individual, né? Não é alguém dizendo, você tem que fazer assim, né? Isso tem que ser uma conexão individual, né? Você tem que sentir, eu quero fazer isso, eu sinto que, né? Daí é muito amplo isso, né? É muito mais amplo do que até o ato sexual em si. Por exemplo, eu sinto que hoje, por exemplo, depois de um dia cheio de tensões, né? Questões ali aparecendo para mim, eu me disse, amanhã de manhã eu vou dar aula, mas eu preciso beber uma cerveja. Então eu senti que, né, eu preciso tomar essa cerveja, que foi a melhor coisa para mim, né, tomar aquele banho morno, me conectar comigo, soltar aquelas tensões todas do dia e tomar uma cerveja. Para algumas pessoas pode não ser saudável se você tem questões, né, em relação ao alcoolismo. Mas o que você precisa no momento? Então, novamente, a Via Caula traz apontamentos, né, que são como até sugestões do que nós podemos fazer, mais do que imposições, né? Então, como eu falei, é sempre algo que, quando a gente está num ambiente ritual da aula, ela tem um objetivo
de fazer isso de forma gradual, né? Uma massagem cachemiriana, por exemplo, né? Sei lá, você está ali diante do corpo de uma pessoa, né? Essa questão aí que você trouxe, as frustrações, né? Você talvez se depare com frustrações que você teve, frustrações amorosas, né? Ou frustrações sexuais, né? Mas até mesmo o desenho da prática, ela tem esse objetivo de nós podermos fazer como que uma depuração, uma circulação disso, né? Você se deparou com uma frustração, você está ali tocando uma pessoa, né, por exemplo, ou você está na sua meditação e na sua meditação você lembra, até porque as práticas vão, as visualizações, né, que nós fazemos, elas vão abrir espaço dessa coisa cotidiana, né? E você vai poder achar coisas que por vezes você nem sabia que estavam lá, né? Talvez um relacionamento antigo que você teve e que, sei lá, a coisa não acabou bem, né? Ficou algum nó ali, é uma coisa que de alguma forma aquilo ficou como um nozinho dentro de você, é uma coisa tipo indigesta, né? Então essa indigestão, essa toxina até, sei lá, a gente vê, por exemplo, a prática do yoga da lua, que a gente visualiza a lua cheia, que ela vem banhando todo o seu corpo, né? Eu já dei aqui uma vez essa prática. Você visualiza que essas dores físicas, psíquicas, emocionais, essas dores são na forma de grânulo cinza, né? E esse fluxo lunar vai banhando você, energizando também, uma prática ótima para a gente fazer em noites de lua cheia, né? Mas essa prática vai banhando, né, e vai levando embora esses grânulos cinzentos de dores, né? É uma dentre tantas. Acabei de ter esse acesso, tive uma relação sexual lembrando ex-parceiro das frustrações passadas. Certo, Carol. Pois é, esse tipo de coisa também, né? E daí que surge esse yoga das emoções, né? Você tá ali com alguma coisa que surge diante de você, né? Primeiro que a gente tem que pensar que as coisas não surgem apenas quando eu fecho meu olho e começo a meditar, né? Esses momentos em que eu fecho meu olho e começo a fazer visualizações, observar a respiração, todo esse processo ali é muito suscetível, né, que lembranças ou coisas passadas venham à tona e se apresentem, né? Até, por exemplo, quando a gente vai fazer a prática da devoração dos demônios, né? Tipo, pense no demônio do amor neurótico, né? O que é o amor neurótico para você? O que você já vivenciou de neurose numa relação amorosa, né? Então, tanto isso serve como espelho para a gente ver, sinceramente, esse neurótico em si, quanto também perceber o neurótico na outra pessoa, né? E todas essas relações amorosas neuróticas, né? Que
acabam por vezes ficando muito feias ou muito violentas até, né? Então isso vem à tona. Você pode também estar num momento, como você falou, né, Carol? Você está ali numa relação sexual e vem, sei lá, a lembrança de uma pessoa com quem você teve algo, enfim. Isso é muito pessoal também, né? Cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então você está com aquele pacote ali, o que você sente, né? Quando nós estamos no caminho, ou pessoas que já são naturalmente empatas, né? Pessoas que já têm, são sensibilizadas, né? A prática, ela vai nos sensibilizar em relação à inteligência emocional. Nós vamos ter uma reação muito mais sensível em relação a essa inteligência emocional. Por exemplo, eu não sei se é um termo adequado, mas falam em responsabilidade afetiva, né? Enfim, isso já alguns termos mais recentes aí, mas o quanto essa sabedoria emocional ela está presente, né? O quanto você se importa com as emoções de outra pessoa, né? O quanto também você está conectada com as suas emoções, e quando isso surge, não adianta, né, ter essas vias meio ursinhos carinhosos, né, ou tudo é mil maravilhas, né, de somos tudo amor, né, mas sim olhar para isso muito sinceramente e perceber que essa energia ela pode ter um benefício, né, à medida que a gente vai depurando essa emoção, fazendo ela circular dentro de nós. Tem técnicas para isso, né, o quanto nós podemos chegar, né, num ponto de despertar, de iluminação, né? Não no sentido de agora eu sou uma pessoa iluminada, não, de uma resolução interior, que você vai desse lugar em que você está nas trevas, né? As emoções ali estão até oprimindo você, né? Você está até se sentindo mal de estar sentindo uma emoção, e você consegue ir desse ponto para um ponto de luz, por assim dizer, né? Importante a responsabilidade afetiva. Então, ficam essas considerações, né, dessa importância também de cultivarmos as práticas meditativas, para que nós estejamos, né, nessa intimidade com o próprio corpo. Perceber como que eu estou reagindo em relação às coisas, né? Como eu estou reagindo em relação às pessoas, né? E observar a partir daí o que é o que, né? Então, esse também é um objetivo das práticas, né? Essa sensibilização, ela tanto vai servir para que você consiga, né, ter essa abertura, né? Como eu falei lá atrás, qualquer trauma, a gente fecha o coração, né? Imagina aqui essa roda aqui, o triskel, né, um símbolo celta. Imagina que ele tem um dinamismo, ele até pode ser visto como circulando para a esquerda, né, que é no sentido do coração energético. Imagina que ele está parado, né, tá todo enferrujado ali. E isso acontece normalmente porque ou nós não sabemos lidar com aquilo que está nos atravessando, emoções, percepções, sensações, ou às vezes por traumas mesmo, né, de pessoas que nos fizeram mal, ou, né, a forma que a vida está acontecendo nos faz mal e aquilo está parado. E quando eu estou fechado assim,
eu não consigo ver a beleza das coisas ao redor, né? Então, talvez alguma coisa muito preciosa esteja ali presente a você, né, diante de você, e você não consegue ter essa abertura, né, porque você está nesse estado de fechamento. Então, por isso é importante, né, que nós, à medida que nós estamos nos auto-observando, a gente está constantemente fazendo como uma circulação, né? Não deixar nada estagnado. Óbvio, tem coisas que elas vão ter o seu tempo também, né? Por exemplo, talvez alguma pessoa falou alguma coisa que ficou, né, entalado na garganta uma resposta para aquela pessoa, né? Então, aquilo por vezes você pode ficar talvez uma vida toda sem expressar o que te incomoda. Então, no Tantra a gente procura fazer essa coisa mais dinâmica, né? Fazer com que a coisa fique muito dinâmica. Talvez você não fale na hora para uma pessoa, mas você sabe que aquilo está acontecendo dentro de você. Você não está simplesmente, mais uma pessoa que me trata mal. Então é porque eu tenho um karma ruim. Eu tenho um karma até amaldiçoado de me encontrar sempre, me deparar sempre na minha vida com pessoas com esse padrão de violência contra mim. Observar isso acontecendo e observar que nós temos uma capacidade de liberação que pode ser libertadora, né? E daí, à medida que o cotidiano vai acontecendo, né, a gente observar se talvez eu não esteja também funcionando através de padrões que foram muitas vezes plantados, né, pela TV, pela educação, pela família, pela sociedade, por um partido político, né? Então, será que eu estou funcionando autenticamente? Será que eu estou funcionando de acordo com as minhas necessidades pessoais ou de acordo com imposições, né, que fazem com que eu aguente, né, tudo calado, por exemplo, né? Pois bem, ficam essas reflexões, são temas bastante ricos, né, a tratar. Aí quando a gente vai observar também o que cada prática pode nos trazer de ferramentas, né? Uma dessas, por exemplo, hoje algumas práticas, né, de devoração dos demônios, eu fiz elas muito rapidamente, né? Por exemplo, quando a gente vai aprender uma prática da devoração dos demônios do ego, a gente vai fazer a prática muito lentamente. Os olhos fechados, postura sentada, você vai seguindo o passo a passo da visualização, né? Então você, por ser lentamente, você vai assimilar melhor essa prática, mas depois, na vida real, né? Quando o cotidiano está acontecendo, que a gente pode fazer a prática de olhos abertos até, e muito rapidamente, né? Surgiu o demônio, da crueldade. Eu percebo a crueldade em mim, ou percebo uma crueldade alheia que faz com que a violência venha à tona no meu ser, né? Percebo que a pessoa está sendo canalha comigo, quero quebrar ela, né? Quero agir com violência. Pode vir esse ímpeto, né? Ou pode vir o pensamento, e isso é algo muito humano, né?
você sente alguém, você tá ali. Olha, Camila, quanto tempo, bem-vinda. Você tá ali, né, sob pressão, e aqueles padrões daquela pessoa estão agredindo tanto você que você quer parar aquilo, você sabe que aquilo é errado, né? E você talvez venha um pensamento até de violência contra essa pessoa. Então todos esses demônios do ego, a gente tem essas práticas para muito rapidamente, né, fazer uma depuração, né, e não cair nesses padrões que estão sendo trazidos até nós, né? Então é como se a gente parasse essa retroalimentação. Para quem esteve assistindo essas últimas aulas, eu falei sobre a comunicação do coração com a realidade, né? O coração está se comunicando com a realidade. Às vezes a gente fecha, né? E daí a comunicação fica muito falha, né? Então, quando eu estou nessa comunicação, o quanto também essa fluidez pode ser contínua, de forma que eu não esteja nos padrões daquilo que eu estou percebendo. Por exemplo, alguém está sendo cruel, eu tenho que responder com crueldade também. Uma pessoa está me julgando ou tendo uma ideia sobre mim totalmente errada, será que eu tenho que me justificar para essa pessoa, né? Ou talvez fazer esforços para, né, sei lá o que. Pois bem, ficam aí essas reflexões, né? Essas lives espontâneas têm esse propósito de trazer reflexões do ponto de vista como praticante, né, para essa aplicabilidade prática das práticas, né, a praxis. Pensar que essa teoria ela pode ser muito bonita, mas como isso funciona de forma prática, né? Eles se apresentam e nos convidam, os padrões, tudo reflete. É isso aí, Fábio. Essa coisa do reflexo é algo também que é muito estudado no Tantra, né? O quanto eu estou, talvez às vezes julgando alguém, apontando para alguém, e isso na verdade é um reflexo, né, de algo que eu até estou negando a presença dentro de mim, né? Enfim, gratidão por nos lembrar dos demônios do ego. Pois bem, vai ter em breve uma jornada gratuita aqui, né? Essas lives espontâneas também, até para, assim, trabalhar mais, né, para quem acompanha, trazer essas reflexões, para ter uma real noção de quando eu trouxer as práticas mesmo, né? Que as práticas, muitas vezes, eu já fiz aqui jornada gratuita, em que eu quis trabalhar o tema, por exemplo, sexualidade, né? Daí fica muito parecendo que, né, é só o fato de ter prazer, né? Mas isso tudo está conectado, tudo isso que eu falei hoje, né? Como é que você vai conseguir ter uma abertura para o prazer se você, por exemplo, está no demônio da culpabilidade, né? Um dos demônios do ego é a culpabilidade. Então, você vai estar num fechamento, né? Porque você está funcionando de acordo com as normas sociais ou da sua família, né? Então, você está ali nessa culpabilidade e você está diante de algo que talvez pudesse lhe dar muito prazer, no encontro com uma pessoa, ou sei lá, você mesma, né? E a culpabilidade está ali travando esse potencial de você poder experienciar essa expansão do seu ser, né, através da corporalidade, da consciência, da sensorialidade.
Camila Dutra, estava precisando ser lembrada que não vale a pena querer mudar a impressão que as pessoas têm da gente. Exatamente. A gente tem que estar com a consciência tranquila, né, Camila? É problema delas o julgamento que fazem. Pois é. Eu, por exemplo, a título, né, de curiosidade, nessa coisa de diário, né, esse nome que era antes essa página, Diário de um Tântrica, muitas vezes eu sou muito passional quando alguém quando é uma coisa mais direta, né? Não quando alguém assim com quem eu não tenho muita relação, muito contato, né? Mas, por exemplo, alguém da família que você, sei lá, N casos, né? Que você pode ter essa... Eu, sinceramente, às vezes eu sou um pouco passional ou muito frio, né? Tipo, deixa a pessoa pensando o que ela quiser e consciência tranquila é a minha, né? Muito bem, muito grato para quem assistiu, para quem vai assistir. Ficam essas reflexões, né? Hoje foi, vou botar uma última vez aqui para fechar, o Yoga das Emoções na via caula do Tantra não dual, né? Só a título de curiosidade, bem assim, né? Pois é. Às vezes é bom deixar a pessoa, né, com as suas pretensas verdades, enfim. A via caula, ela tem essa questão muito, né, do quanto você está pensando também a nível coletivo, não apenas no seu umbigo, né? Quanto você consegue sair da sua individualidade para conseguir ver o outro, né? Conseguir se sensibilizar com as dores do outro ou até o prazer do outro, né? Então, isso obviamente vai ter um impacto direto, uma conectividade total com a forma com que nós nos relacionamos, por exemplo, sexualmente. Muito bem, grato pela presença, ficam essas reflexões e, como eu falei, essas lives inusitadas, eu chamo de Sahaja Lives, são uma espécie de compartilhar do ponto de vista não como professor, de ser inevitável que eu venha como professor, né? Trazer algumas coisas específicas do Tantra não dual, mas realmente como praticante que está sentindo na pele através desse yoga da presença plena que está continuamente presente, né? Em breve vai ter a jornada gratuita. Fiquem aí com o meu muito grato e até uma próxima vez. Bela noite para vocês.